Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Consicast. E janeiro, hein, gente? Janeiro é mais do que um começo de um novo ano, não é verdade? E é um convite justamente à renovação, aos recomeços, aos planos e também, principalmente, às reflexões. O que deixou lá atrás, o que a gente tem que retomar agora nesse ano que se inicia. E é justamente por isso que esse mês é conhecido como um Janeiro Branco, um movimento que nos convida a olhar com mais atenção para a nossa saúde e principalmente para a nossa saúde mental. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e ela influencia, claro, as nossas decisões, nossos relacionamentos, nossa produtividade, principalmente o nosso bem-estar no dia a dia. No ambiente de trabalho, inclusive, essa relação ainda se torna mais necessária. Passamos grande parte do nosso tempo aqui, dentro do ambiente de trabalho, lidando com desafios, metas e relações humanas. Na Consilig, o cuidado com os colaboradores vai além dos resultados. Existe sim um olhar atento para o desenvolvimento humano, para a escuta e para a construção de um ambiente mais saudável. Para bater esse papo aqui com a gente, nós recebemos aqui no Consicast a Fernanda Ruiz e a Keren Gulinelli, elas que são analistas de gente e gestão. Meninas, obrigado por participar aqui desse episódio do Consicast. Obrigada pelo convite, Pizarra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Keren, obrigado. Obrigada. Fer. Obrigada pelo convite e pela confiança. E o Guilherme Calderon, que é Isso. enfermeiro do trabalho. Guilherme, Verdade. obrigado pela sua presença Eu aqui que neste agradeço. episódio. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de poder aqui compartilhar um pouco sobre o assunto tão importante hoje em dia. Bom, Janeiro Branco nos lembra que falar sobre sentimentos, respeitar limites e buscar um equilíbrio é um ato de cuidado. Então vamos para essa edição do Consicast. Prepare aí o seu sofá, a sua pipoca e vamos bater esse papo importante e necessário para a gente começar um ano com muito mais equilíbrio. Por que o Janeiro Branco, gente, é um momento, né, tão importante de falar sobre a saúde mental e principalmente no nosso ambiente de trabalho, né? Sim, com certeza. Conforme você disse, né, sobre reflexão, eu acho que esse momento, né, é um mês para a gente refletir mesmo e revisitar tudo que a gente fez durante 2025 e os pontos que a gente não conseguiu aí alcançar. Uhum. Então, olhar mais para a gente, né? Muitas vezes na correria do dia a dia aí, todo mundo tende a fazer tudo pelo outro, mas muitas vezes a gente não tem tempo para a gente mesmo. Então, fazer um planejamento de como eu quero trazer as metas que eu quero traçar ao longo do ano, né? E que coloque também metas alcançáveis, É isso. né? É como se fosse um botãozinho de reset, né? Vamos Exatamente. resetar, vamos Exato. organizar as caixinhas. Sim. Sim. É interessante porque quando a gente fala de ser humano é cíclico. Então a gente constrói ciclos no decorrer da nossa vida e a virada do ano é um ciclo que a gente reinicia. Então a gente iniciar o ano falando de saúde mental é muito importante, só que mais importante ainda do que a gente iniciar falando é a gente carregar essa reflexão durante o ano inteiro. É de dentro para fora, né, Sim. Guilherme? Exatamente. O Janeiro Branco ele vem para realmente. É o primeiro mês do ano e ele vem em branco porque é uma folha em branco que a gente precisa começar a escrever as nossas novas metas, né? O que, que a gente vai trazer, o que, que a gente vai deixar lá no outro ano e o que, que a gente vai trazer para esse novo também. E esse recomeço, né? Mas eu queria saber um pouco desse ambiente que a gente vive, né? Ainda muito mais do que as nossas próprias residências. A gente está Sim. sempre aqui em contato com várias pessoas, né? E não só o ambiente corporativo, mas o ambiente dentro de casa, o ambiente com a família, né? O que pode impactar a gente, positiva ou negativamente, a saúde, a nossa saúde mental, né? O que caracteriza um ambiente saudável? Pensando aí em ambiente, Bizarra, todo ser humano ele é impactado por tudo que acontece ao nosso redor. Sim. Então, nós somos impactados pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, pela família, pelo que acontece no nosso dia a dia e pelo nosso ambiente de trabalho também. Então, é muito importante a gente entender quais são os nossos limites mentais e qual que é o limite do outro também. Esse respeito por qual que é o meu limite, qual que é o Uhum. limite do outro, ele é indispensável.
É muito necessário. Porque às vezes o que me impacta emocionalmente não impacta o Gui, não impacta você. Então a gente precisa reconhecer e estabelecer os nossos limites. Para a partir daí a gente entender o que se torna um ambiente tóxico e o que não se torna. E a gente conseguir entender também o lado do outro, respeitar o espaço do outro, é o que vai trazer o respeito no ambiente de trabalho. Então, pensando aqui que a gente passa todos os dias aqui tanto tempo dentro do ambiente de trabalho, cada um tem que fazer a sua parte para que a gente consiga alcançar um ambiente mais coeso. Sim. Tem E alguns. aí, Pode falar, Fer. complementando a fala da Ké também, tem uma teoria do termômetro e do termostato, né? Então, o termômetro, ele serve muito para medir a temperatura. E o termostato, ele determina. Então, eu acho que como pessoas também, a gente poder identificar o que eu quero. Eu quero que isso vai me impactar? Eu vou permitir que isso me impacte de alguma maneira? Ou eu não permito? Eu determino que aquele ambiente, ele vire, ele mude, né? Ele fique acolhedor. Eu também tenho esse poder de determinar o que eu quero ali dentro do meu ambiente. Eu quero aproveitar esse comentário, Fernanda, até para acessar aqui o Guilherme. O Guilherme que também estuda alguns casos clínicos, está Sim. sempre Em trabalhando na linha de atendimento. frente, Sim. né? E os gatilhos, os alertas que indicam que algo não vai bem com a nossa saúde mental. Uhum. Como que a gente consegue descobrir ou ter essa percepção um pouco mais aflorada, Guilherme? Como a Karen falou, a gente é um ser completo, né? A gente não consegue separar a saúde mental da saúde física, né? Tá tudo Correlacionado. correlacionado, exatamente. Então, o que que acontece? Quando a gente tem alguma crise de ansiedade, de depressão, o nosso corpo ele entende como se fosse uma ameaça real dentro do nosso corpo, e aí a gente entra num estado de luta e fuga. O que que é isso? Nada mais é que o nosso corpo ele estar preparado ou para enfrentar essa ameaça ou para fugir. E aí ele não consegue identificar se é uma ameaça real ou se é uma ameaça mental. Então, por exemplo, antigamente os primórdios eles tinham essa sensação para realmente fugir de animais, enfim. E hoje a gente não foge de animais, mas a gente pode fugir também de situações complicadas, por exemplo, um assalto ou uma pressão dentro do trabalho ou uma crise de relacionamento, e aí o nosso corpo ele entende que é uma ameaça e ele entra com situações dentro dos, vamos dizer, na parte fisiológica, a gente libera hormônios que são os hormônios de luta e fuga, né, que aí mantém o nosso corpo em estado de alerta. Então a gente vai encontrar problema de alteração de pressão, mão suando, né, muita gente fala que quando tem crises de saúde mental, o aperto no peito, a respiração, tudo isso é o momento de luta e fuga, é o hormônio trabalhando dentro do nosso corpo. Então essas são algumas alterações físicas que a gente pode ter, além realmente da parte mental em situações de alterações de saúde mental. E assim como temos os gatilhos, temos as rotas de fuga. Sim. Muita gente procura um esporte, uma religião, né? E isso acaba sendo de grande importância para a gente equilibrar o nosso emocional, né, gente? Com certeza. Achar alguma fuga, alguma rota de fuga que te dê prazer, Sim. que te dê uma intuição, que te dê um relaxamento. A liberação de dopamina, né, Exato. Gui? Isso. Então, assim, até quando você for fazer o seu planejamento, né? Coloque lá metas alcançáveis, como eu falei, e coloque o que te dá prazer. Tipo assim, Cabeça fria, coração tranquilo. tranquilo. Você gosta de fazer uma academia? Faça academia. Você gosta de ir pescar? Faça a sua pescaria. De ler bons livros. E só que vai colocando lá e algo que dê para fazer. No caso, assim, academia. Ah, Fer, eu não consigo ir à academia. Mas você reserva um tempo ali, pelo menos, que você comece no simples. Eu consigo caminhar ali 2, 3 quarteirões? Ok. E assim você vai gerenciando o seu tempo também, para que todas essas práticas sirvam como prevenção também, para que você não chegue aí até o adoecimento, né? Então, antes de dar os sinais aí, você comece a tratar todos os dias com pequenos momentos aí do dia a dia. E é claro que essa nossa equipe tem um olhar muito atento no ambiente de trabalho, e é sobre isso que eu queria saber. Como preparar e treinar equipes para lidar com temas emocionais? Porque não é apenas temas emocionais relacionados ao trabalho. Muita gente traz, e isso é normal, né? O seu ambiente familiar, traz de casa realmente
medos, traumas, incertezas, inseguranças, né? Esses temas emocionais, como são tratados por vocês aqui no dia a dia? Como aliar temas genuinamente corporativos de um ambiente de trabalho ou realmente traumas que são trazidos de casa, da família, né? E como esse treinamento, gente, ele pode ajudar a prevenir, inclusive, o próprio adoecimento emocional do nosso colaborador, né, dentro daqui do nosso ambiente. Bizarro, o primeiro ponto aí é a gente ter consciência de como que a gente entende as nossas emoções. Então, o Gui trouxe falando sobre os hormônios, né, que despertam tantas reações biológicas e fisiológicas no nosso organismo. Sim. As emoções, elas estão completamente atreladas aos hormônios. Uhum. Então, a gente precisa ter muita inteligência emocional para compreender como lidar com as situações do dia a dia. E isso vai impactar no trabalho, na casa, em tudo que você for fazer na sua vida. Então, pensando aí em inteligência emocional, é você gerenciar o que você sente. A gente traz essa discussão para dentro das operações, para dentro dos setores, justamente porque não se tem conversa sobre. Tá em alta a gente falar, né, sobre terapia, sobre saúde mental, só que quantas são as pessoas que fazem terapia? Ainda se tem aí uma visão de que a pessoa que procura terapia é a pessoa que precisa. Todos nós precisamos de terapia. Não existe alguém que fala, eu estou imune dessa necessidade. Na verdade, todos nós precisamos. Uma coisa que eu falo bastante quando a gente está dando treinamento de inteligência emocional é sobre como que a gente aprende sobre as emoções. Então, eu sou uma criança ali, eu tô na minha casa, quebrei um brinquedo e chorei. Alguém olhou para mim e falou assim: Nossa, você ficou triste porque quebrou o brinquedo. Eu posso ter ficado com raiva. E se eu fiquei com raiva? Aquela informação de que eu fiquei triste vai caracterizar aquela reação, aquele sentimento como tristeza. Então, chega na vida adulta, eu carrego todas essas informações, eu vou entender como a minha raiva é uma tristeza. A gente reage de forma errada por não saber o que a gente está sentindo. Então, é muito importante a gente trabalhar dentro dos setores o reconhecimento, a inteligência emocional e discutir o assunto, trazer esse assunto para dentro. A gente não consegue tratar muitos assuntos, porque não é nosso papel enquanto analistas, né, Fer? Sim. Enquanto analistas, não é nosso papel fazer uma terapia dentro da Concilibe, Uhum. mas a gente precisa trazer o assunto. Sim. Para que as pessoas se naturalizem com esse assunto, as pessoas pesquisem sobre isso, para a partir daí a gente conseguir construir um ambiente com mais inteligência emocional. Eu acho que o Bem. próprio Janeiro Branco, ele vem com esse intuito mesmo, Sim. né, de trazer visibilidade e jogar luz para a saúde mental, para a gente poder conversar sem tabu, né, para poder trazer essa inteligência emocional para as pessoas começarem a ter discernimento em relação às isso. situações de saúde mental, o que que eu vou fazer com esse sentimento, o que que eu vou fazer com isso, né? Eu vou deixar mais os hormônios de, como a Fer falou, vou deixar mais os hormônios de estresse ou os hormônios de felicidade, É né? isso. Então, a gente conseguir entender isso, tanto mentalmente quanto fisiologicamente, começar a fazer mais liberação aí de E- dopamina, Claro. Sim. É claro que serotonina. sentimentos externos também têm um Aham. peso grande, né, gente? Sim, Então, sim. se a gente for olhar o lado emocional, o lado financeiro, a conjuntura do Exato. momento do país, e você tendo que, às vezes, cuidar de uma família. Então, assim, não tem como, né? E a gente também não pode bloquear que essas pessoas não Exatamente. tragam essas emoções externas para Sim, nós, né? Sim. Não existe diferença, né? Não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa que está Sim. vivendo tudo isso. Oi, Fer. Não, é isso mesmo. Não. Eu Não fiquei- tem, não tem como a gente vai lá para Separar. bater o ponto, agora eu sou o Guilherme Isso. corporativo. Não tem. Eu Exato. ainda trago Uma bagagem. toda a bagagem, exatamente. Às vezes eu briguei com alguém, ou às vezes eu discuti fora, e eu vou trazer. É isso. O hormônio vai estar funcionando ainda dentro do meu corpo, e eu ainda vou estar com essa sensação. Então aí a gente vai precisar lidar com isso, porque também o ambiente corporativo, ele também vai precisar que você esteja lá como funcionário, né? Então, É isso. precisa apresentar produção, por mais que eu esteja triste, e vice-versa. Quando você sai do trabalho, você também vai trazer o que você vivenciou durante esse período que você esteve trabalhando para sua casa. E ao mesmo E há um protocolo específico para isso, gente, para cuidar do emocional? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia mesmo, na ida às operações, quando chega alguma ocorrência, algum caso? Existe esse protocolo mesmo de repente, uma reunião entre disciplinas, de vocês estudarem caso a caso?
Na verdade, não. Quando a gente fala do acolhimento internamente, Uhum. é legal a gente trazer que eu e a Fer, nós temos formação em psicologia, mas nós não somos psicólogas Sim. clínicas. Então, nós utilizamos do nosso conhecimento E e aí da eu nossa quero já formação emendar aqui. então, do acolhimento emocional com o atendimento psicológico, se tem alguma diferença. Tem Muita sim. diferença. O acolhimento, ele é pontual, ele É é isso. emergencial. E o atendimento psicológico, ele demanda aí de várias sessões, né? Um tratamento Uhum. contínuo. E que é de extrema importância todo mundo fazer. Quando a gente fala de saúde mental, muita gente ainda fala: ah, não, mas eu não sou louco, e não tem nada a ver com Exato. loucura. Não, É imagina. de extrema importância que todo mundo faça Sim. terapia. Quando a gente faz o acolhimento, né? A gente entrega uma lista, né? Com onde tem os atendimentos psicológicos ali com um valor social também, para que as pessoas possam cada vez mais estar indo até esses profissionais e se cuidando também, porque é de extrema importância, mas deixar bem claro que acolhimento é pontual e o atendimento psicológico demanda aí, se trata aí de um tratamento contínuo. E aí é um cuidado da empresa, né, em termos de acolhimento, e aí fazer a acolhida sem substituir esse psicólogo clínico, Sem Sem vamos dizer assim. substituir, com Sim. certeza. Nós somos como se fosse bombeiro. A gente apaga incêndio. Sim. Exato. Essa acaba sendo a nossa função. Uhum. Então, alguém entrou em crise, teve uma crise de ansiedade, acabou procurando aqui o Gui, né? O Gui fez tudo que ele podia, ainda é um assunto de teor mental, aí acaba vindo eu e a Fer, mas no sentido de tirar a pessoa da crise. A prevenção, a questão do tratamento, não é com a gente. Por mais que a gente se doa e tenha ali Uhum. a vontade de A ajudar e empatia, tenha né? empatia, a gente sabe o quanto é difícil esse posicionamento, essa situação, mas o nosso papel ainda é o de apagar incêndio. Até porque, para não ter nenhum tipo de desavença, esqueci a palavra, de interesses, esqueci a palavra, mas Uhum. nesse sentido da gente ultrapassar uma linha. Então, de repente, a gente está ali acolhendo uma pessoa, daqui a um tempo, a gente sabe das situações dela, daqui a pouco eu vou fazer um treinamento com ela. Então, ela pode não ficar à vontade com essa Mas, ao situação. mesmo tempo, vocês são as primeiras a identificar o que está acontecendo e alertar esse colaborador. Nem sempre. É. A gente tem vários casos que a liderança traz essa situação. Então, a Uhum. liderança já traz a pessoa falando: olha, ela está passando por essa situação, já aconteceu antes, eu estou tentando ajudar. Então, a nossa liderança, graças a Deus, ela tem essa pegada um pouco mais sensível nesses temas. Introspectiva É ali, de isso. Sim. tentar É claro enxergar que nessa. a gente fala que onde existem Uhum. pessoas, existem perfis diferentes, atitudes diferentes, e a Consilig vai balizando quais são os comportamentos aceitáveis e quais não são. Você falou dessa pegada, desse sentimento, né, das pessoas terem essa sensibilidade. Sim. Aí eu pergunto até para o Guilherme, a saúde mental ainda é um tema negligenciado? Ai, a Ah, é um saúde tema, eu não quero tocar nesse assunto. muita gente acaba pensando, em fugir desse assunto, né. Então, mais uma vez, o Janeiro Branco vem realmente para trazer isso, para Jogar luz. jogar luz para a saúde mental, porque não pode ser um assunto deixado de lado, né. O que que eu falo em relação à saúde mental, muita gente vai atrás do cuidado quando tem, por exemplo, um machucado físico, né. Quando você corta o braço, ele sangra, você vê o sangramento, vê a dor, e aí você procura um atendimento médico e tudo mais. Mas como você não vê o seu machucado interno, você não vê aquele sentimento de ansiedade, de depressão, Sintomas silenciosos, né, muitas silêncio, vezes, né? muitas vezes, porque falta a inteligência emocional de identificar o que eu estou sentindo, então a pessoa acaba não procurando ajuda, não procurando meios, contatos de poder realmente deixar isso como um pedido de ajuda e realmente a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional, né? Você sabe que essa edição do Consicast é muito mais que um episódio, né? É uma prestação de serviço, uma utilidade pública para quem está nos assistindo. Muitas vezes, quem está aí, mesmo em casa, no seu ambiente de trabalho, vai remeter a alguém da família, Sim. um primo, uma prima, um filho, uma filha, uma mãe, um pai. E aí eu queria saber de vocês, né? No dia a dia mesmo, na aplicação profissional desses casos, né? Dentro da nossa casa, né, como a gente consegue fazer a comunicação com um filho, com um pai, com uma mãe, que a gente percebe que está emocionalmente abalado, que começou a mudar de uma hora para outra,
que o emocional já não está respondendo de uma forma que respondia até então. Como quem está nos assistindo nesse momento e nos ouvindo através do Spotify, como que essas pessoas podem identificar e sinais muito simples, muito sutis e ao mesmo tempo buscar ajuda? O primeiro ponto é você notar a diferença, a quebra de padrão. Então, as pessoas normalmente tem aquela pessoa que é mais extrovertida, ela fala mais, ela chega animada, a outra que é mais quietinha. Mudou o perfil da pessoa, tem alguma coisa Algo acontecendo. aconteceu Sim. ali. Algo aconteceu Não só ali. dentro de casa, mas eu Sim, acho que até mesmo trabalho. no trabalho Exato. mesmo. Seu colega de trabalho tá ali, todo dia ele tá super animado e aí de Uhum. repente de um tempo pra cá ele murchou. Opa, alguma coisa Exato. deve ter Casos acontecido. depressivos, por exemplo, são Isso. silenciosos. Até na questão da depressão mesmo, né? Muita gente acha que a depressão ali ela é aquela tristeza profunda. E não, ela já dá os sinais ali, aquele alerta de falta de energia. Então, como meus amigos falaram, né? A pessoa sempre chega feliz, alegre, né, tal, de repente ela começa a ficar mais quieta na dela, com o olhar Introspectiva. mais triste, então ali já são os Às sinais vezes também. a pessoa é feliz, é animada, é brincalhona no ambiente de trabalho, mas chega em casa, Sim, Exato. se transforma numa outra também. pessoa. Até porque tem muito o disfarce, né? Então, muitas vezes Mascarar. a pessoa mascara o que ela tá sentindo. Então, às vezes você não identifica que a pessoa tem ali a depressão, que ela tá com algum problema de saúde mental, justamente porque ela potencializa outras áreas da vida. E isso a questão de mascarar, ela é própria do ser humano. Então, se a gente for ver até histórico, psicológico, pegar grandes figuras conhecidas, as pessoas que parecem ser mais animadas, na verdade, são as pessoas mais depressivas. Redes sociais Uhum. é assim um paraíso, né, gente? Os Sim. stories Exatamente. e Sim, é. É Uhum. interessante você tocar nesse ponto, Bizarra, porque uma coisa que a gente precisa falar sobre é que não existe vida perfeita. A utopia do ambiente perfeito. muita gente quer buscar porque vê um story do Exato. amigo, nossa, A mas gente acaba se projetando no Sim. outro, né? Porque o outro tá postando ali o que ele deseja que as É pessoas isso. vejam da sua vida. E É a só gente um quer mostrar recorte. sempre o que é bom, né? A gente não quer mostrar o que é ruim. Então, o que é Exato. Sim. ruim a gente esconde das telas, né? E Uhum. aí, quem vai ver o que tá por trás das telas somos nós, né? Nós que Exato. vivemos o dia a dia. e até é importante você que está nos assistindo nesse momento. E aí, como é que você lida com as redes sociais? Mostra tudo que é bonito, mostra um ambiente que às vezes não é seu, muitas vezes para mostrar que está tudo bem, tudo indo. Às vezes é um sinal importante, né, gente? Exatamente. Sim. Inclusive, eu gosto de falar que quando a gente inicia numa empresa, por exemplo, a gente está ali no momento de conquista, só vê o que é bom, o que é maravilhoso. Aí, quando começam a vir as situações que não era bem o que você imaginava, é aquela decepção. Só que se você conseguir passar por esse momento, você começa a ver que existem pontos muito positivos. Existem situações muito positivas. Isso é num namoro, isso é num relacionamento, Sim. isso é numa E casa muita gente nova. usa isso para blindar a sua carreira, por exemplo. A inteligência emocional é necessário para blindar a carreira. Quando a gente fala de carreira bizarra, olha, tem uma porcentagem muito grande que determina a sua carreira através da inteligência emocional. Se você pega duas pessoas, as duas têm a mesma qualidade técnica, o mesmo conhecimento, os mesmos estudos, por exemplo, mas uma tem inteligência emocional e a outra não, a atuação dela é completamente diferente. A saúde mental, ela é extremamente necessária no ambiente corporativo. Ela é Com o que certeza. constrói. Sim. Olha, gente, que bate-papo interessante, viu? E muito. E a gente vai tirar muito proveito dessas respostas aqui dos nossos especialistas, né, dos nossos profissionais. A saúde mental, na verdade, eu queria saber mais ou menos essa correlação se existe, né? Tenho bem-estar emocional, tenho um bem-estar emocional. Um desempenho profissional, mas ao mesmo tempo uma qualidade de vida meio duvidosa. Né? Como que a gente pode balancear bem-estar emocional, desempenho profissional e a qualidade de vida? Porque nós temos uma vida fora do ambiente corporativo, né? Nós temos um ambiente familiar, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, né? E ao mesmo tempo tem gente que não fecha uma caixinha. Bom, eu saí daqui às 18 horas, fecho a caixinha da empresa e vou abrir a caixinha da família. Né? Muitas vezes as pessoas levam um dia estressante, desafiador, Assim. para dentro de casa e vice-versa. Eu acredito que é muito uma autocobrança, né? E isso também precisa ser cuidado. Por isso que eu sempre reafirmo, né, repito que é necessário fazer terapia.
Porque na terapia você vai. Se não temos praia, precisamos de terapia. É isso. E aí você precisa, por quê? Porque você vai se autoconhecer, vai conseguir nomear sentimentos, gerenciar suas emoções, e isso é de extrema importância, porque você, muitas vezes essas pessoas que têm essa autocobrança, elas querem ser fortes o tempo todo. Elas querem estar de prontidão para todo mundo, resolver todos os problemas do trabalho, da casa, de um relacionamento, e muitas vezes elas não conseguem parar para olhar para elas mesmas. E isso é muito importante, ela olhar para ela em primeiro lugar, o que ela precisa, até onde ela pode ir, saber o limite dela. Então, acho que isso entra também dentro da qualidade de vida dessa E pessoa. dentro do nosso ambiente é muito mais importante do que a gente ficar olhando além de números, de metas, né, gente? Com Sim. certeza. A gente negligencia muito as pequenas coisas. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, é um trabalho contínuo, não é uma coisa. Não existe coisas pequenas. Então, é importante você ter um hobby, é importante você cuidar da sua saúde física, é importante você ter um amigo, é importante você dormir as horas Sim. necessárias, Gente, beber saúde água. física e horas de sono são ingredientes indispensáveis, né? Sim, São, com certeza. E com muitas certeza. vezes a pessoa ela tá achando que Boa ela alimentação. boa alimentação e ela só vai ser feliz lá a hora que tiver chegou, alcancei meu objetivo. E não, eu acho que ela tem que celebrando as pequenas conquistas durante o dia, É isso. sabe? Que nem a gente falou aqui, alimentação, sono, meu, isso é essencial. Então, assim, nossa, eu tive uma noite de sono boa, um É. ponto para mim. Tô tendo uma alimentação ok, mais um ponto para mim. Então, não deixe para você buscar essa felicidade lá no final, só quando, nossa, tá tudo zerado. Nunca vai estar tudo perfeito, né? Porque é Como a uma Kelly trouxe. trajetória, né? Sim. É uma Então, trajetória, celebre não as tem pequenas como. conquistas. Eu acho que você vai degrau, Galgando, né? né? Sim. Degrau Galgando. por A degrau. Ah, e hoje felicidade é uma foi uma... escolha, não um E objetivo. você sabe que aqui a gente valoriza muito o plano de carreira. A gente trabalha muito aqui na Consilig, gente. Você que não conhece, a Consilig tem um plano de carreira maravilhoso, né? E esse pessoal aqui é responsável pelo seu olhar atento, né? Da produtividade, do ganho, né? Da valorização. E muitas vezes as pessoas podem reclamar: poxa vida, mas eu não consigo mudar, não consigo mudar o meu patamar. E muitas vezes não acaba olhando para dentro de si, Exato. né? E justamente às vezes o único ingrediente que falta é o emocional, é o trabalhar as perspectivas, mas de dentro para fora, né? Sim. E às vezes as pessoas não conseguem ter um sucesso, não só aqui, aí eu falo de todos os lugares que planejam aí o seu colaborador. Às vezes faltam esse tempero, né, que vem trabalhar o seu interior, de trabalhar os sentimentos, e às vezes falta isso dentro do seu ambiente, você ser uma pessoa um pouco mais centrada, né, um pouco mais tranquila, e muitas vezes quem não sabe, mas eu trabalho normalmente, eu tenho, não, mas pô, você está muito atritada, você está muito nervosa, você trabalha de um jeito muito mais intenso, vamos olhar um pouco mais, né? É isso. As pessoas não conseguem se auto-enxergar em relação ao lado emocional, né? Exatamente. E é interessante porque o alinhamento de expectativas ele é muito importante no ambiente de trabalho. Então, a comunicação, como você vai passar as informações é muito importante, mas o outro saber qual que é o objetivo dele também é. Então, se você tem ali um colaborador, uma equipe, por exemplo, falando aí com a liderança, você tem uma equipe. Se a sua equipe não souber exatamente aonde ela precisa chegar, dificilmente ela vai traçar esse caminho, ela vai fazer um planejamento adequado. Ah, então se a equipe não está fazendo planejamento adequado, não está traçando essa rota aí da forma que você esperava, cabe a você chamar a equipe e conversar sobre. Então, ele é complexo, Bizarro, essa é a verdade. Sim. Ele é um contexto geral, é uma máquina que ela precisa funcionar em harmonia. Então, se uma das etapas ele não está positiva, então uma pessoa está com problema de saúde mental, não está buscando ajuda, ou de repente o outro não sabe que tem um problema e ele aciona um assunto que não é interessante. Precisa ser uma máquina em harmonia. Qualquer um dos pontos que estão errados não vai ser positivo. E é interessante você trazer essa relação entre a saúde mental, a vida profissional, a vida pessoal, esse equilíbrio que precisa ter. Tem uma teoria que fala que a nossa vida é como se fosse um investimento. Então, você tem ali uma quantidade de dinheiro que você vai investir. Se você investir tudo na sua carreira profissional e, de repente, você é desligado ou não dá certo aquele projeto,
você vai entrar num estado depressivo. Isso acontece muito quando a gente fala, por exemplo, da pessoa que cria os filhos casam e saem de casa. A síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. Investiu Eu todas as conto os fichas. dias, e Ó eu lá. tenho um menino de 12 anos, mas parece Não vê a que hora. É eu não vejo a isso. hora de ter esse sentimento. Meu Deus do céu, é difícil. Você investe toda a sua energia, o seu conhecimento, tudo Uhum. naquele ponto específico. Então, então eu não posso investir? Claro que pode, deve investir, mas não pode ser a sua única fonte de reforço positivo. Não pode ser a única coisa que te dá prazer. Por isso que é importante você ter o hobby, você ter um bom relacionamento com a sua família, você ter amigos, você ter o trabalho. Precisa Fazer estar em terapia. harmonia, principalmente. Principalmente a terapia, Façam terapia. né? E vamos quebrar esse tabu da terapia. É importante, a gente Sim. já disse ao longo do nosso episódio, mas é importante. Porque as pessoas vão aliar aquilo, mas eu não sou louco. Uhum. Primeira É coisa. isso. Sim. Não, mas terapia não. Converso eu com o espelho. Gente, é importante, aqui nós temos 2 psicólogas, temos também um enfermeiro da área da saúde também que está muito ligado a esse tema, de tirar esse tabu, desmistificar a relação da prática do profissional, né, com a pessoa que precisa e precisa buscar um atendimento clínico profissional. Então, para a gente quebrar de vez esse tabu, e é claro, eu quero emendar, a gente já está terminando o programa, quero emendar numa mensagem, né, de início de ano para quem está nos ouvindo, não só para quem é colaborador, mas para quem está nos assistindo, quem está lá no YouTube, passou, gostou do tema, está assistindo também, não tem relação profissional, mas quer ter esse conhecimento emocional um pouco mais aflorado. Uhum. Primeiro, profissão de psicólogos, terapia, tabu, conta pra gente, desmistifica de uma vez por todas esse lado. Agora é com vocês. Bom, falando de terapia, a terapia ela é necessária para o autoconhecimento. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é porque nem a gente se conhece 100%. Inclusive, ontem nós estávamos conversando sobre a imagem que a gente passa. Então, são alguns níveis, né? Tem aquilo que as pessoas veem, tem aquilo que a gente se enxerga e tem aquilo que a gente realmente é. Quando a gente vai para a terapia, a gente vai falar cada vez mais sobre quem nós somos. Então, o que nos move, quais são os gatilhos, o que a gente já viveu. É um ambiente que precisa estar confortável, mas ele é necessário. Existem diversas abordagens diferentes dentro da psicologia. E você precisa ir quantas vezes for necessário, procurar quantos profissionais for necessário, até você encontrar aquele que se adapta na sua visão de mundo. Acontece muito, a pessoa vai na terapia, não se identifica e não volta nunca mais. Só que são diversas visões de mundo. Qual E que é a diversas sua linhas visão? também de tratamento, Exato. Sim. Exatamente. de Tem que ser o conduta. que dá certo para você. Então, dá uma chance para você. Foca em quem é você. Você precisa investir na sua saúde, não se negligencia. E Fer, é importante também, às vezes, né, de você procurar companhias, pessoas, amigos, também que tragam algo de positivo para você, né? Não adianta certeza. nada, né? Eu vou andar com um amigo que, o meu cara é pessimista, Não. ele não... Então, assim, né, Cultive as boas. diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Sim. É bem isso, né? Cultive boas amizades, né? Eu acho que a gente pode colocar nessa lista aí, né, para esse ano, Sim. esses bons relacionamentos, tanto amorosos quanto também de amizades. Enfim, no geral, cultive boas amizades. É isso, né, Gui? Exatamente. Eu acho que, como enfermeiro, eu posso deixar de recado para você que está em casa, não cuidar só daquilo que você vê nos seus exames, né? Não só naquilo que está ali, vamos dizer assim, determinado em números, em métricas. Eu acho que é importante a gente cuidar do que é invisível aos olhos, né? Então, as relações, os sentimentos, eu acho isso muito importante. Então, se for para deixar um recado para vocês, seria esse: cuide de você além do que você vê, e sim do que você sente. Posso só dar mais uma palavrinha? Por favor, Karen. Você é o seu maior projeto. Boa. Tudo vai passar. Vai passar amizades, vai passar trabalho, vai passar o tempo. Você é o seu maior projeto, então invista em você. Boa, Fer. Priorize-se, Boa. cuide-se e faça terapia. Aí, muito bem. Olha, a gente conversou aqui com a Fernanda Ruiz e a Karen Gulinelli, elas que são analistas de gente e gestão aqui da Consilig, o Guilherme Calderon, que é enfermeiro do trabalho, e um ano maravilhoso para vocês, gente. Obrigado Amém. pela participação aqui Obrigado. no Conscast. Obrigada, Obrigado, Foi um Bizarro. prazer estar aqui. prazer. Foi Podemos incrível. aqui falar sobre uma palavra aqui que possa representar. A minha palavra é equilíbrio.
Legal. Resiliência. Boa. Desenvolvimento. Iniciativa. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo Tchau. episódio do Consicast. Valeu! Obrigado.